Veja bem, como o nosso corpo produz normalmente adrenalina, ele vai produzir essa adrenalina e jogar no nosso organismo diariamente. Só que nessa pandemia, a maioria de nós, vamos ver se eu estou certa, ou se acontece o contrário com vocês aí. A maioria de nós estamos em alta atividade ou pouca atividade de um modo geral? O que vocês acham? A maioria tem pouca atividade. Alguém concorda com o Vitor Hugo? Eu creio que praticamente quase todos nós. Com esse negócio, fica em casa, não sai de casa. A gente acaba que a gente vai ficando realmente, né, acanhado dentro de casa. E com isso, o que acontece? A gente não movimenta. O nosso físico acaba ficando muito parado e diminui a produção dessa adrenalina. E aí pode chegar num ponto de dar aquele baixo na gente que você já não consegue, você até pensa que você quer, mas a gente não consegue levantar cedo, a gente não consegue manter as nossas atividades em dia, aquela preguiça, a gente só quer ficar deitado, só quer ficar no celular, só quer, né? Então, assim, acaba que a gente fica meio que depressivo, meio parado. Professora, Oi? eu pensei que aí fica nisso de ficar em casa, para não Hum. pegar o coronavírus e para a pessoa não contaminar outras para não morrer. Só que aí não fica em casa, você não vai praticar exercício, sua imunidade vai abaixar e, entendeu? E aí a coisa complica, não é, Vitor Hugo? Isso Sim. mesmo, porque, olha, quando a gente faz atividade física, além da gente estar renovando essa adrenalina, a gente está estimulando maior produção dela, e maior produção dela vai dar, né, aquele ânimo na gente. Vocês podem observar que toda pessoa que faz atividade física, ela tem mais ânimo do que a que não faz. Por quê? Gasta energia, renova energia, né? Então, tira aquele mal-estar do corpo, trabalhando o corpo. E aí entra o que o Vitor Hugo falou. Academia, não sei, parece que patrocina, acho que está tudo aberto, né? Gente, é muito complicado, muitas pessoas juntas, muito suor, né? Muita pegação em material. Então, assim, é muito complicado a gente fazer uma atividade física nessa época que nós estamos vivendo agora. Mas quanto mais parada a gente fica, mais parada a gente quer ficar, mais preguiça a gente tem. Quanto mais atividade a gente faz, mais atividade a gente quer fazer. Porque o nosso corpo, ele é sábio. Se eu estou deixando ele parado, quietinho, de boa, lógico que ele vai querer. Ele não vai querer trabalhar, né? Não, vou ficar quietinha, não faz não, não vai não. Nossa, vamos ficar quietinho, vamos ficar no sofá, vamos ficar. Quer dizer, ele vai mandando essas mensagens, a gente vai querendo ficar quieto. Quando a gente está fazendo atividade física, a gente sente bem, nossa, o corpo pede mais, mais e mais. Só que essa época tá meio que tudo parado, né? Então, essa adrenalina é o hormônio desse estímulo, né? Dessa coragem, desse entusiasmo. E é o hormônio também que nos coloca em prontidão. Por exemplo, você está passando num passeio na rua, passa perto de uma grade de uma casa, você não vê que lá tem um cachorro, um pitbull, rottweiler, um cachorro bravo. Você está passando, o cachorro vem com tudo, bate as patas na grade e late daquele jeito. A gente leva aquele maior susto. Qual é a tendência das nossas reações diante desse susto, oitavo ano? O que você iria fazer diante desse susto? Dá um pulo para trás, eu acho. Dar um pulo para trás? O que mais, gente? Vamos ajudar o Vitor Hugo aí. Não é só dar um pulo para trás. O que mais que a gente poderia fazer diante de uma situação dessa? Eu acho que eu iria gritar. Nossa, cachorro! Né? Sei lá. Eu acho que eu ia gritar. O que mais? Será que a gente ia tentar enfrentar o cachorro? Lógico que não. Então, a tendência é a gente correr, afastar, gritar. E se você encontrar com uma pessoa diante dessa reação, essa pessoa vai te olhar e falar assim: que isso?
Que brancura é essa? Nossa, você está branquinho. O que acontece nesse momento? Por que a gente tem a coragem de correr, de afastar, de gritar? Diante do susto, o nosso organismo libera essa adrenalina. Essa adrenalina vai acelerar os batimentos cardíacos para duas coisas. Para levar a glicose para os músculos e os nossos músculos agir, trabalhar e fazer a gente correr, fazer a gente afastar. Com isso, vai aumentar a frequência respiratória, que o susto faz você respirar mais, para levar mais energia para a célula. Aumenta a secreção de suor, porque os nossos vasos sanguíneos vão contrair, né? Então, essa contração é meio que para o sangue no nosso corpo. E a gente fica branco, igual um papel, né? Coração disparado, respiração disparada, e pode até produzir essa secreção de suor frio, e depois a gente pode dar até tremedeira. Então, quando passa. Isso aqui são sinais para que a gente venha agir. Então, essa adrenalina é liberada para que a gente venha agir e corra do perigo. Mas tem determinada situação que a gente fica bobo, parado no meio do caminho, sem saber se vai, sem saber se fica. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Somente quando você vai atravessar a rua, tá vindo uma moto, um carro, às vezes a tendência a gente é parar ali no meio. Você não sabe se você corre ou se você... O que você faz? Então, nesse momento, às vezes a gente trava, a gente para, né? Isso por causa da adrenalina também, tá? Lógico que depois, essa adrenalina aqui, ela tem que diminuir, porque senão a gente vai ter um ataque cardíaco, né? Uma parada cardiorrespiratória. Nosso corpo não pode ficar 1000 por hora o tempo todo. Então, aí volta a calma, tá? Volta a calma. Precisou da adrenalina, ela tá aí de novo. Acontece muito isso aqui também, eu não sei se vocês gostam de ver, aqueles programas que mostram aquelas emergências em hospitais, aquelas coisas assim. Teve uma época que eu via muito, agora eu parei de ver. Então, às vezes acontece a pessoa chegar lá no hospital com uma parada. A gente ouvia muito eles falando assim, traz adrenalina, aplica tantos ml de adrenalina. Por que vocês acham que eles vão aplicar adrenalina numa pessoa que está tendo parada cardíaca? Qual que é a vantagem disso? Faz o coração funcionar. Isso. Se eu estou tendo uma parada cardíaca, significa que o meu coração está diminuindo os batimentos. Quando me injeta adrenalina, opa, então vamos acelerar. Injeta adrenalina, faz uma massagem cardíaca, né, para ativar o coração. Isso mesmo. Então, já vi muito essa expressão, né? Pode injetar adrenalina, coloca adrenalina, quer dizer, então essa adrenalina vai ativar aquilo que está querendo parar, no caso, o coração, tá certo? Alguma pergunta? Algum comentário? Então, quando você vai para um esporte radical, uma atividade mais radical, aquele momento da sua coragem, você pode ter certeza que o seu corpo descarregou uma boa quantidade de adrenalina para te dar coragem para você saltar, né? Para você entrar, subir naquela montanha, naquele monte, para você entrar naquele brinquedo, né? Então, aquela coragem que a gente dá para fazer aquela atividade é porque o seu corpo descarregou adrenalina. Mais do que já tem. Mais do que já tem. Ok? Bom, então agora nós vamos dar uma passadinha nas glândulas sexuais. Nós vamos estudá-las com mais detalhe quando a gente for estudar a reprodução, que é o final desse livro 3. Agora a gente vai dar uma faladinha nelas. As glândulas sexuais, ou gônadas, também pode ser chamadas, são 2 tipos. Testículos, no sexo masculino, ovários, no sexo feminino, tá? Então, são 2 glândulas. Os testículos, então, são em números de 2 testículos. São envolvidos por um conjunto de bolsa chamado saco escrotal, onde protege esses 2 testículos. Tanto o testículo quanto o ovário são formados na fase embrionária do bebê. Seja ele ou seja ela, são formados lá, né?
Então, aqui dentro do testículo vai produzir o espermatozoide e vai produzir o hormônio sexual masculino, que é o testosterona. O hormônio que vai ajudar a induzir a produção de espermatozoide com o esperma, o hormônio que vai ajudar a formar as características sexuais masculinas, né? O engrossamento da voz, a formação de pelos, a formação dos músculos, ossos, são mais fortes do que o feminino, são mais rígidos, mais tensos, né? Então, tudo isso vai vindo do testículo, porque vai produzir o hormônio e esse hormônio é jogado no corpo. Mas esse testículo só vai produzir esse hormônio quando a hipófise mandar para o testículo o hormônio FSH e o LH. O ovário só vai produzir os óvulos quando o ovário receber da hipófise o hormônio FSH para estimular a produção dos óvulos aqui dentro, tá? Então, essas duas glândulas, elas começam a trabalhar mais tarde. As outras glândulas já trabalham até mesmo dentro do nosso corpo, dentro da nossa vida embrionária. E a gente já nasce com elas trabalhando e morre com elas trabalhando. Testículos e ovários são glândulas à parte. Elas têm um tempo, vamos dizer, de validade. Começa numa determinada idade e para numa determinada idade. Os homens começam mais tarde do que as mulheres. Então, é comum os homens começar a ter essa atividade aqui com 12, 13. Só não pode ter essa atividade até 15 anos, não ter nada. Aí tem que procurar um médico. Mas o homem, por começar mais tarde, ele termina mais tarde. 60, até 70, alguns homens podem ter essa atividade. As mulheres começam mais cedo, tem meninas menstruando com 9, 10 anos, nós vimos aí, né, o caso aí que está na mídia aí, né, que escandalizou todo mundo, a menina de 10 anos, que já teve uma gestação, então significa que ela já estava menstruando, né, por aí, tá? De 9 para 10. Mas acontece que as meninas também terminam mais cedo. As mulheres terminam com 40, 45, 50, já está parando a sua produção, tá? Depois nós vamos falar tudo sobre isso. Vocês já podem ir preparando perguntas que vocês queiram fazer. Quando a gente chegar no estudo sobre reprodução, então a gente vai tirar muitas dúvidas. Essas perguntas podem ser feitas aqui, ao vivo, pode ser mandada no meu privado, depois eu respondo sem falar o nome de quem, tá? Então, nós vamos trabalhar bastante isso aqui, porque é um assunto que merece muita atenção, muito cuidado e muita informação correta. Porque a informação você adquire de qualquer lugar que você quiser, de qualquer pessoa, de qualquer site, qualquer coisa. Mas a informação que é correta são poucas fontes, tá? Então, depois a gente vai estar falando sobre isso. Ó, né? Então, a gente tem as características sexuais femininas, características sexuais masculinas, que se ativam quando, né, o sexo oposto se encontra, quando tem uma atração. Então, essas características podem ser ativadas, certo? Ó, os hormônios produzidos pela hipófise, FSH e LH. Produzidos pelos ovários. Quando os ovários recebem esse hormônio, o ovário vai produzir estrogênio, progesterona. Estrogênio dá as características sexuais femininas. Formação do corpo, formação das mamas, formação dos quadris, né, do útero, a formação externa da vagina, né, da vulva, tudo aqui. Progesterona, mais para gestação, tá? Depois a gente vai ver. E os testículos vão produzir testosterona, que vai fazer desenvolver, né? Pênis, vai fazer desenvolver o testículo, vai fazer desenvolver a voz, os pelos, a musculatura, né? Tudo isso é questão masculina. O homem trabalha mais com um hormônio só. A mulher, por ela ter uma gestação, ela vai ter 2 hormônios, principalmente, lógico que tem mais, mas o principal é esses 2 aqui. Ok? Combinado? Tá. Depois a gente vai estudar eles mais específicos.
Agora, então, oitavo ano, alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Eu quero que vocês peguem um livro de vocês, então, lá na página 4. Nós já passamos aqui, mas nós vamos dar uma recordada e vamos dar uma passadela nessas páginas desses hormônios até aí, tá bom? Vou tirar essa tela e colocar outra. Depois, gente, essas aulas ficam gravadas, eu deixo lá no meu Bernoulli e também os slides separados, tá? Ficam lá, viu? Eu vou achar. Abrir a página certa, né? Tá. Só para a gente recordar, então. Ó, esse desenho aqui é muito importante. Ele mostra a atuação do hormônio em uma célula, né? Então, nós vimos que a célula secreta o hormônio cai na corrente sanguínea. Na célula que tiver o encaixe, a célula receptora, significa que esse hormônio vai chegar e vai atuar aqui, e não aqui, tá? Então, isso aí. Seguindo, página 5, as glândulas endócrinas, né? Tanto masculina quanto feminina. Endócrina, porque produz no sangue, produz e joga no sangue o hormônio, e onde ele chegar, se tiver a célula receptora, ele vai ficar e trabalhar. Se não, ele vai procurar o cantinho dele, tá? Falamos da hipófise, hipotálamo, que está junto na hipófise, né? Controla a nossa temperatura. A parte anterior, a parte posterior. A gente pode observar que a parte anterior ela é um pouco maior do que a posterior. Aqui tem mais atividade do que aqui, tá? Por isso que a posterior acaba sendo um pouco menor. Hipotálamo. Os hormônios produzidos o hipotálamo, ADH, antidiurético, né? Citocina. Aqui a atuação desses hormônios, tá? Fazendo com que eles aconteçam, no caso a DH, né? Promovendo volume de urina, tá? Então, quando o corpo produz pouco ADH, então eu vou ter pouca urina. Significa que o organismo tem que ter mais água. Quando ele produz muito, eu vou ter mais urina. Então, pode liberar mais água. Esse desenho aqui também é importante, viu, oitavo ano? Hipófise, seguindo aí agora, nós vamos para a página 8, onde na página 8, tá abrindo aqui, onde na página 8 a gente tem, então, o resumo geral do trabalho da hipófise, com controle das glândulas, né? Os hormônios, os órgãos-alvo, onde os hormônios vão atuar, tá? Depois, cada um dessa aqui vai ter o seu hormônio específico. Os hormônios hipofisários, basta você guardar a sigla, tá? E onde eles atuam. Você tem que saber o nome deles e o local que eles vão atuar, tá? Depois, nós vamos falar, então, da tireoide e paratireoide, página 10. Pega seu livro na página 10. Página 10. Ó, tireoide, parecendo uma asinha de borboleta. Paratireoide, parecendo os carocinhos na tireoide. A paratireoide é um conjunto de 4, né? E a tireoide, ela é bem maior. Então, ela fica na garganta, vamos assim dizer, tá? E ela produz, então, um hormônio muito importante, que é o hormônio tiroxina. Lembrando a vocês que para ela produzir esse hormônio, ela precisa de qual sal mineral? Pensa rápido aí, oitavo ano. Qual sal mineral é importante para a tireoide produzir o hormônio dela?
Quem vai lembrar e responder para nós? É o iodo. Iodo, né? Ó, a hipófise. Então, como que acontece esse trabalho? A neurohipófise produz o TSH, que é o hormônio da hipófise. Esse hormônio TSH vai chegar aqui na tireoide. Vai chegar através de quê? Oitavo ano? Quem é que vai levar o hormônio TSH para a tireoide? Como que esse hormônio vai chegar aqui na tireoide? Através de quê? Do TSH. O TSH vai sair da hipófise e vai chegar na tireoide. Através de quê? Como que ele vai chegar aqui? Do sangue. Pelo Vasos sangue? sanguíneos. Pelo sangue, a corrente sanguínea, muito bem. Nos vasos sanguíneos. Então, através do sangue, esse TSH sai da hipófise e chega aqui. Como ele vai chegar aqui? Aqui nas células da tireoide vai ter aqueles receptor. Tendo receptor, ele vai saber, opa, é aqui que eu tenho que chegar, é aqui que eu tenho que ficar, é aqui que eu vou trabalhar. Que ele vai passar, como o sangue circula em todo o corpo, ele pode passar por todas as partes do corpo. Mas somente aqui, na tireoide, vai ter o receptor de quê? Do TSH. Aí sim, ele vai chegar aqui. Essa glândula tireoide recebendo o TSH, ela vai saber, opa, agora está na hora de eu produzir o meu hormônio, está na hora de eu trabalhar. E aí a tireoide vai trabalhar produzindo o hormônio T3, T4. Isso se ela tiver o elemento iodo, que nós adquirimos no sal. Vocês já viram o saquinho de sal da casa de vocês? Pega para ver, tá escrito lá, sal iodado. Tem iodo lá no sal, tá? Então, aí ela vai conseguir produzir esses dois hormônios aqui. Se esse TSH não chegar aqui na tireoide, pode ter iodo no alimento, ela não vai produzir os hormônios dela. Ela só é mecânico, ela só produz quando o TSH chega aqui. Quando ela produz o hormônio dela, esse hormônio dela vai ficar em alta no sangue. Esse hormônio em alta no sangue, automaticamente, ele vai inibir o hormônio TSH. Aí a hipófise vai saber que não precisa produzir mais TSH, porque a tireoide já entendeu que ela tem que produzir o hormônio dela. Quando o TSH está em alta no sangue, né? Não era aqui. Pera. Quando esse hormônio está em alta no sangue, ele vai chegar até aqui na tireoide em alta quantidade. Ó, em alta quantidade. A tireoide recebe esse hormônio, produz o hormônio dela, esse hormônio dela em alta quantidade no sangue vai fazer com que a hipófise para de produzir o TSH. E aí vai, ó. Você pode grifar aí, T3 e T4, são hormônios que têm o iodo em sua composição. O que eles fazem? Eles atuam acelerando o metabolismo, tá? Ou seja, as reações do corpo, fazendo o organismo funcionar mais rápido. Junto com a adrenalina, viu? Forma uma parceria ótima. Então, faz o corpo trabalhar mais rápido, tá? Eles, olha, como que isso vai acontecer? De que forma? Eles aumentam a taxa de consumo de oxigênio e a queima de carboidrato e gordura. Aumentando o consumo de oxigênio e queimando carboidrato, eu vou produzir mais energia. E queima gordura também para liberar energia, certo? Então, na verdade, eles vão trabalhar muito com a energia do nosso corpo, fazendo isso acontecer, tá bom? Ó, para a liberação dos hormônios tiroidianos, é necessário que a tireoide receba TSH, produzido pela hipófise. Grifa aí também. Ele só vai liberar quando ele, né, recebe o TSH. A calcitonina,
é um outro hormônio também produzido, né, pela tireoide, produz a calcitonina. O que ela vai fazer, então? A calcitonina produzida pela tireoide vai estimular, trabalhar com o paratormônio. Aí a paratireoide produz o paratormônio para controlar, então, a quantidade de cálcio no sangue. Então, quando a paratireoide recebe a calcitonina, ela vai produzir o paratormônio, tá? Calcitonina, você pode grifar todo esse parágrafo da calcitonina, viu? E todo esse parágrafo do paratormônio. São importantes. Acabamos de falar da suprarrenal, né? Então, você pode grifar aí. 2 glândulas está acima do rim. Por isso, suprarrenal. O córtex, a parte externa, estimulada pelo hormônio da hipófise, né? Ele vai produzir 3 hormônios. Vai grifando aí. Então, ele vai produzir a glicocorticoide, que vai atuar no metabolismo da glicose. Mineralocorticoide, no metabolismo dos sais minerais. E os hormônios sexuais, secretado em pequena quantidade, né? É a fonte desse hormônio para as glândulas. Claro? Então, aqui, ó, a neurohipófise, então, produz esse ACTH, que vai atuar no córtex renal. Atuando no córtex renal, o córtex renal vai produzir os 3 hormônios aqui, ó, que joga no sangue, tá? E a medula da suprarrenal vai produzir a adrenalina, que nós acabamos de falar. Bom? Então, você vai grifar aqui, adrenalina é o hormônio que prepara o corpo para reagir em situação de emergência, fuga, luta, tá? Então, aí como que ela vai preparar? Fazendo o quê? Aumentando a glicose no sangue, que aumenta os batimentos cardíacos, né? Frequência cardíaca, respiratória, isso aí dá mais energia no corpo. Quero que vocês grifem também esse último parágrafo aqui. A adrenalina faz com que o oxigênio e a glicose cheguem às células rapidamente. As células podem trabalhar preparando para uma situação de emergência. Para isso, ela dilata os brônquios, aumenta a quantidade de oxigênio que chega no pulmão e permite que o sangue circule mais rápido. Depois do 8º ano, faça uma lida nesse cortisol e o estresse, tá? Dá uma lidinha aqui, viu? Isso é interessante. Vocês leram. O pâncreas, nós também falamos do pâncreas, né? Que ele vai produzir, então, a insulina e o glucagon. Ó, teve a refeição, aumentou a glicose no sangue. Aumentando a glicose no sangue, o pâncreas vai produzir insulina. A insulina vai levar essa glicose para as células e vai levar à formação do glicogênio, que é o pacotinho de glicose no fígado e no músculo, tá? E vai controlar, então, levando essa glicose para as células, para o fígado e para o músculo, controla a glicose no sangue, tá? Se precisa de glicose no sangue, vai usar o glucagon, né? E o glucagon, então, vai, ó, em jejum, sem glicose, sem alimento, vai diminuir a glicose no sangue, aí vai aumentar a produção do glucagon, o glucagon vai quebrar os pacotinhos de glicose que está no glicogênio e joga a glicose no sangue de uma forma normal. E aqui, gente, eu quero só fazer um comentáriozinho. Vocês já devem ter, eu não sei, alguém aí na sala faz o jejum intermitente? O que é isso? É quando a pessoa fica sem comer, por exemplo,
Você jantou ontem 7 horas da noite, só vai almoçar hoje meio-dia. Nesse período você toma água, chá e café com o mínimo de açúcar ou sem açúcar. Hoje é uma moda, virou uma moda, né? Virou uma febre o jejum intermitente. Tá certo que ele vai ajudar a controlar esse nível de glicose no sangue. Por quê? Ele vai quebrar todo o excesso de glicogênio que está na célula para trazer a glicose para o sangue. Aí você fala assim, ah, professor, eu não faço não, mas eu, por exemplo, não tomo café de manhã. Eu como à noite e depois só vou almoçar. Muita gente faz isso, né? Mas se você faz isso e bebe muita água ou bebe o café, tá certo. O problema é quando você faz isso e não toma nem água, não hidrata o seu organismo. Aí traz problema no futuro, tá? Então, isso aqui controla o nível de glicose no sangue. Ó, aqui tá todo o resumo que eu falei, um desenho excelente, viu? Para depois você estudar, analisar, ver esse equilíbrio aí. Absorção de glicose, né? A glicose é empacotada no fígado, libera insulina, essa glicose vai para as células ou vai para o fígado. Precisou de glicose? Libera o glucagon, que vai quebrar a glicose e jogar no sangue de novo. Isso para manter o equilíbrio, porque ela não pode ficar só nas células e nem só no sangue. Passa, então, para a página... Deixa eu achar aqui. Para a página 18, que nós estávamos falando, né? Ó, a hipófise vai liberar o hormônio LH e FSH. Eles vão viajar no corpo, pelo sangue, até chegar no testículo. Chegando no testículo, vai ter células, né, de encaixe, receptores desse hormônio. Esse hormônio vai entrar no testículo, vai induzir o LH, vai estimular a produção de testosterona, que é o hormônio masculino, no testículo. Aí o testículo começa a produzir o hormônio, depois começa a produzir o espermatozoide, tá? Então, uma coisa vem depois da outra. Você vai grifar aí. Assim como o testículo, o ovário nas mulheres também são estimulados pelo FSH e pelo LH. Então, vamos lá. FSH estimula a produção dos gametas femininos a cada ciclo menstrual. Vamos lá, então. A produção diminuída desse hormônio ou completa ausência no homem ou na mulher leva à infertilidade. Então, tanto o homem quanto a mulher, para ser fértil, precisa desse hormônio, tá? Depois nós vamos estar falando mais disso. Ó. Na mulher, então, é mais complexo. Nós vamos estar estudando isso tudo aqui direitinho quando a gente for ver reprodução, tá? Porque tem o amadurecimento das células, que eu chamo de folículo, tem a ovulação, quando o óvulo é liberado do ovário, e tem essa fase aqui, que é depois que o óvulo liberou, o ovário vai preparar o útero para uma possível gestação. Então, isso aqui nós vamos entender quando a gente for estudar a reprodução, eu vou focar mais isso daqui, tá? Essas partes aqui, ok? Alguma pergunta? Algum comentário? Depois você tem aqui, 8º ano, as doenças que nós já comentamos, da diabetes, ó, nanismo, né? Gigantismo, tá certo? O bócio, são doenças que nós já comentamos, já falamos dela, tá? Então, nós encerramos essa parte do sistema endócrino. Nós vamos ficar, então, por um momento com atividades. Agora, você vai pegar o seu caderno. Nós vamos começar agora e terminar para amanhã. Então, olha o que eu quero que você faça. Atividade da página 9. 9 não. Atividade da página 12, questão 9 e 10.
Página 12. Questão 9 e 10, tá? Vocês vão completar aqui e vai responder essa questão. Ok? Pode começar a fazer agora. Assim que quando você... acabar, tem que enviar no grupo nosso do dever? Isso que eu ia falar. Você terminou hoje à tarde, tira uma foto, envia no grupo para eu ver que você fez, tá? Não esqueça, lembre-se, terminou o dever, tira uma foto e envia no grupo. Esse 10 aqui, você pode responder aqui mesmo. Mas para facilitar para você tirar foto, não tirar duas fotos, você pode colocar no caderno só assim, questão 10. Palavrinha 1, coloca a palavrinha. E 2, a outra palavrinha, tá? Que aí você tira uma foto só do seu caderno. Que essa primeira aqui você gasta um tempinho maior com ela. Tá certo? É só o 9 e o 10, professora? Isso, 9 e 10. Porque a 9 ela é um pouquinho maior. A 10 é facinho de fazer. A 9 vai exigir um pouquinho de você. Tá bom? Podem começar, pegar o seu caderno, começar. E terminou, tirar a foto e me envia. Que amanhã eu já vou corrigir essa atividade no primeiro tempo.